Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como estão todos? Espero que todos estejam bem. Nós vamos começar nosso culto, nos preparando em oração, buscando o Senhor, sempre com reverência, com bastante respeito, principalmente nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Deus tem nos abençoado tanto, tem nos amparado, nos livrado. Se estamos aqui, é porque Deus nos ajudou. E nós precisamos dar ao Senhor o que lhe é devido, o culto de gratidão, de louvor, de adoração, porque Ele merece. E que o Senhor esteja falando ao seu coração também, através da sua palavra. Aproveite bem esse momento, deixe de lado tudo aquilo que possa atrapalhar o momento de culto. É um momento individual? Sim, mas também é o nosso momento coletivo, todos nós juntos, no mesmo espírito, na mesma intenção, no mesmo objetivo de estarmos prestando esse culto de adoração ao Senhor. Amém? A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É assim que o salmista nos ensina, e que possamos também não nos lembrar, não nos esquecer das bênçãos do Senhor, dos benefícios do Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós. E devemos sim bendizer sempre a Deus. Vamos fazer isso nesse momento com bastante alegria. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém. Misericórdias se renovam a cada manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã. Boa noite, irmão e irmã. Nesse momento nós vamos começar o nosso culto, né? E que Deus esteja abençoando a cada família, e que nós possamos sentir sempre a presença de Deus na nossa vida, que essa noite seja uma noite maravilhosa, que todos nós possamos sentir a presença de Deus em nossas vidas, que o nosso lar seja repleto de paz, de amor, né? Que nós possamos fazer uma oração para começar o nosso culto, amém? Grandioso Deus, nesse momento, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa noite maravilhosa, Senhor Jesus, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, Senhor Jesus. Porque antes que nós chegarmos aqui, o Senhor já se fazia presente, Pai amado. Abençoa, Pai amado, a cada família, Senhor Jesus, a cada irmão, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que esse culto seja abençoado, não só para mim, sim para todos nós que estão participando. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim, meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Senhor nosso Deus, na Tua presença me coloco nesse momento, ó Pai, primeiramente com meu coração agradecido, Senhor, por poder me achegar ao Teu trono de graça e misericórdia e colocar minha súplica, Senhor. A súplica de perdão dos meus pecados, Senhor. Senhor, trabalha, Senhor. Trabalha na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor Jesus. Para que nós não venhamos
a desagradar, Senhor, o teu querer, a tua vontade, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, ó Pai amado. Perdoa, Senhor, os pensamentos e os momentos em que nós nos entregamos, ó Senhor, e não confiamos plenamente em Ti, Senhor. Isso é pecar contra a Tua promessa para as nossas vidas, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor, quanto fraquejamos, mesmo certos que temos um Deus por nós intercedendo e cuidando de nós, ó Pai amado. Senhor, ajuda, Senhor, ajuda nas nossas fraquezas, Senhor Jesus. Faz com que Teu Espírito Santo nos incomode cada dia mais, ó Pai amado, para que não venhamos pecar contra Ti, Pai. Perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, ó Pai amado. Perdoa, Senhor. E muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. É o que eu oro, te agradeço com perdão dos meus pecados e de todos os meus irmãos que estão me ouvindo, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Estou amando, estou pedindo, só Deus sabe. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar com fé, esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar com fé, esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar bem. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor nessa noite, palavra baseada no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 11, capítulo 2, versos 5 ao 11, que diz assim: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Muito bem, irmãos, esta mensagem, ela está muito baseada naquilo que nós temos falado
nas nossas lives de quinta-feira acerca do que representa Jesus para as nossas vidas. Quem é Jesus? Essa é a grande pergunta que nós fazemos. Se você ainda não viu, procure acessar a nossa página lá no Facebook, Reverendo Marcos Mello, e veja esses estudos que tratam dos atributos, das qualidades, daquilo que Jesus representa para nós, quem Ele é na verdade. E nós estamos nos aproximando do Natal, né? O Natal é uma festa que todos se lembram, né, do nascimento de Jesus, se lembram da forma como Ele nasceu lá em Belém, humilde, na manjedoura, montam presépios, fazem aquela celebração em torno disso, mas se esquecem muitas vezes do que esse Jesus que nasceu lá em Belém, humilde, na manjedoura, o que ele representa, o que ele significa. Não apenas uma imagem de presépio, não apenas alguém que que fez diferença na história, na humanidade, mas que ele é realmente diferente, que nós devemos seguir os seus passos, seguir os seus exemplos, seguir o seu exemplo. E é essa mesma mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite, seguindo o exemplo de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus. De que maneira podemos seguir esse exemplo, né? Jesus foi exemplo em todos os quesitos, em todas as qualidades. Nós precisamos seguir isso, adotar isso como padrão, como exemplo para a nossa vida. Às vezes nós não tratamos Jesus como ele merece, né? Às vezes nós até o buscamos, até vamos atrás, vamos na igreja, participamos, acreditamos até, né? Eu lembro também daquela passagem que Jesus pergunta para os seus discípulos: o que dizem as pessoas a respeito de mim? E os discípulos responderam: o Jeremias, o Elias, ou algum dos profetas. E Jesus indagou para eles: e vocês, o que vocês dizem? Foi quando Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu dizendo que aquela palavra não veio dele mesmo, mas veio do Espírito Santo. Então, e para você, o que Jesus significa? Quem é Jesus? Não é aquele que nós buscamos quando estamos com problemas, né? Nós queremos, às vezes, determinar, né? Nós queremos mandar, né? Para que Ele faça coisas por nós. Às vezes as pessoas vão com esse interesse, né, de receber alguma bênção, receber algum benefício. E na época de Jesus também existia isso, né? Muitos foram atrás dele para receber os benefícios, para serem abençoados, curados e assim por diante. E hoje é da mesma forma. Mas Jesus não é só isso, Jesus não é só um milagreiro, Jesus não é só um bom orador, um homem que falava bonito. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E é assim que nós devemos vê-lo na verdade, né? Esse texto que nós acabamos de ler é um exemplo clássico da qualidade, da característica divina de Jesus, e que se tornou humana porque ele mesmo quis isso, ele mesmo aceitou o plano de Deus para a humanidade, para a salvação da humanidade, entregando-se e vivendo entre nós, recebendo ali todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. Enfim, nós hoje achamos que Deus é aquele que está ali para nos satisfazer, para satisfazer os nossos gostos, os nossos desejos, os nossos anseios. E na verdade é o contrário, nós devemos agradecer a Deus porque Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus, enviou seu Filho único para que viesse ao mundo e nos desse a salvação. Então, nós queremos mandar em Deus, nós queremos determinar as coisas para Deus. Quem manda exerce autoridade, né? Então, a autoridade é próprio daquele que está numa posição superior. Nós não estamos numa posição superior
a Deus. Deus está bem acima de nós. Aliás, nós somos criaturas, né? Nós somos meras criaturas. Então, nós muitas vezes queremos determinar as coisas, ter autoridade sobre isso, exercer autoridade. Claro, Deus nos deu autoridade, sim, sobre várias coisas. Nós temos, só que não é isso que eu estou tratando. Né? Estou tratando da nossa relação com Deus, né? Da nossa busca do Senhor. Então, muitas vezes nós não queremos essa dependência, não queremos ser submissos à autoridade de Deus, de Cristo para a nossa vida. Não queremos, pelo contrário, nós queremos ter autoridade, queremos mandar, queremos receber aquilo, né? E não é bem assim que a Bíblia nos ensina, né? Jesus tinha autoridade, mas ele soube exercer de uma forma amorosa, humilde, e ele nos ensinou isso e ele serve de exemplo. Por isso que o título da nossa mensagem é Seguindo o Exemplo de Jesus. Né? Olha só, lá no Jardim do Éden, o homem ele foi seduzido pela ideia de ser igual a Deus, de ter assim a liberdade de poder fazer e ir, fazer o que quisesse, né? E por causa dessa liberdade, por causa desse engano, né, que ele teve ali no Jardim do Éden, ele acabou pecando, né? Acabou se afastando de Deus, porque trouxe o pecado para a humanidade. Então, o homem está afastado de Deus. É Deus que se aproxima de nós. É Deus que nos busca, é Deus que vai atrás de nós, é Deus que oferece a salvação. Então nós não temos condição de nós mesmos de ter esse acesso. E esse acesso só é dado através de Jesus. Sem Jesus não tem como termos essa ligação com Deus, né? E esse texto aqui é um texto maravilhoso. Esse texto ele é conhecido como um hino. Né? Um hino do Kenosis. Era chamado, na antiguidade, de hino do Kenosis. O que significa isso? Kenosis é uma palavra no grego que significa esvaziar-se, esvaziamento. Né? Então, o hino do esvaziamento. Por que esvaziamento? Porque foi isso que Jesus fez. Ele se esvaziou, né, para se achegar a nós, para oferecer a nós a salvação. Paulo, nesse momento, nesse texto, nesse contexto, estava falando aqui das rixas, das brigas que existiam, dos conflitos que existiam na igreja lá de Filipos. E ele afirmou as pessoas brigando por várias coisas, inclusive acerca do próprio Jesus, né? E Paulo afirmou que Jesus nos dá exemplo de humildade, né? Diz que ele se esvaziou, né? Que ele se deixou realmente submisso à vontade do Pai. Então, ele afirmou que Jesus nos deu o maior exemplo de humildade e submissão a Deus. E essa unidade somente se dá quando uma comunidade, quando um grupo, ou quando nós mesmos seguirmos esse exemplo. A igreja só anda, só vai para frente, a igreja só evolui quando nós agimos igual Jesus. Agimos igual Jesus. Nós temos perdido tanto tempo, temos perdido mesmo tempo com questões administrativas, com questões que não estão relacionadas com o reino de Deus, com a vida de Jesus. Claro que essas coisas precisam ser feitas, sim, mas não podemos dar tanta ênfase, e nós temos nas nossas reuniões muita burocracia, nós temos deixado, na verdade, de pregar o Evangelho. Não temos pregado esse Evangelho genuíno, esse Evangelho de salvação, de humildade, e as pessoas querem uma passar por cima das outras, buscando cargos, buscando poder, buscando autoridade, e isso tem afastado de vez mesmo aquele sentido de igreja lá dos primórdios, da igreja primitiva. Então nós temos
nós estamos muito a desejar nesse quesito, né, que é da humildade, né, e da comunhão. Então, essa palavra, esse texto nos ensina exatamente isso. Nós não somos Deus, nós não temos essa autoridade de mandar em Deus. Pelo contrário, nós somos servos, né? Somos criaturas, somos servos, e como tais devemos seguir o exemplo de Jesus. Devemos seguir o exemplo de Jesus. E como Jesus nos mostra isso? Como nós podemos seguir esse exemplo? Que exemplo é esse que Jesus nos mostra nesse texto? A primeira coisa é, Jesus não fez questão de ser Deus. Jesus não fez questão de ser Deus. No versículo 6, fala assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, esse é o primeiro exemplo, né? Jesus era Deus. A ele foi conferida toda a autoridade. Deus conferiu essa autoridade a Jesus. Seu poder era legítimo. E ele mesmo abriu mão dessa glória, desse poder. Lá em Hebreus fala assim: pelo qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito ao mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E acerca do filho diz, o trono, ó Deus, é para todo sempre. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, o próprio Deus conferiu a Jesus autoridade, chamando de Senhor, chamando de Deus. Ele está acima dos anjos, ele está acima das criaturas. Então, ele tem toda a autoridade. E exatamente porque ele foi obediente ao Pai. Deus tinha um plano para salvar a humanidade. E ele cumpriu esse plano. Ele foi obediente, submisso à vontade de Deus. Ele era Deus, ele é Deus ainda, é claro, né? Mas naquele momento ele deixou a glória, veio até a nós. Ele não teve como usurpação, ele não usurpou esse poder legítimo, né? Não quis esse poder, abriu mão desse poder legítimo e veio até a nós, sendo em forma de homem. No entanto, Jesus, sendo Deus, não tendo como usurpação tomar o trono de Deus, Jesus abriu mão dessa forma da sua majestade, né? Então, os homens muitas vezes querem poder, querem autoridade, querem fama, querem estar em evidência, né? Jesus fez o contrário, né? Ele já tinha poder, já tinha glória, já tinha toda a autoridade, né? E ele abriu mão por causa do homem, por causa da humanidade, né? Então, usurpar significa tomar o trono, né? Então, ele não quis tomar o trono de Deus, né? Ele simplesmente abriu mão, né? Ele não usurpou esse poder, essa autoridade, não lutou por esse título de Deus, né? Mas Deus lhe conferiu todo o poder, toda a honra, toda a glória, e assim será na sua volta. Ele será recebido, e ele virá aqui e receberá a igreja, e será recebido com glória, com bastante autoridade, né? Jesus deixou lá o seu poder, deixou o seu status. Hoje os homens fazem diferença. Os homens querem poder, querem status, querem cargos na igreja, né? Querem estar em evidência, querem aparecer, né? Porque eu não fiz isso, não fiz aquilo. Aí começam a brigar, né? Conflitos internos, né? Discussões internas que não levam a nada. Isso não é de Deus, isso não é de Deus, né? Isso é do homem, né? Isso é do homem, de querer estar em evidência, querer se mostrar, né? Querer aparecer. E Jesus não fez isso, né? Os homens querem poder, mas Jesus não o quis. Os homens querem uma posição social, e Jesus disse, os últimos serão os primeiros, e todo aquele que quer se exaltar será humilhado. Os homens querem mandar em Deus, Jesus foi obediente a Deus. Então, olha só que lição, que exemplo de Jesus para as nossas vidas. Aí alguém pode replicar, Deus fez promessas que se tornam direitos. Podem nos exigir que nossos direitos, podemos exigir nossos direitos e mandar que ele declarar
ou outro título qualquer, que ele nos dê o que nos garantiu, né? Isso é que muitos dizem. Essa lógica reflete uma atitude de alguém que demanda poder, né? Ou que quer demandar poder, e não de um servo humilde. Não, o servo humilde se submete, aceita, né? E obedece à vontade de Deus, né? Então nós estamos vivendo, irmãos, num contexto de graça, da graça de Deus. Jesus, por amor, pela graça, ele se ofereceu a nós, ele se deu a nós. O que nós poderemos dar em troca, né? Como diz o salmista lá, que darei eu em troca dos benefícios do Senhor, que nós poderemos dar em troca de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Não temos como pagar isso, porque Jesus já pagou tudo lá na cruz do Calvário, né? E o que nós devemos fazer é nos submeter, obedecer, ser humildes dessa forma, né? E, infelizmente, nós não temos visto isso, né? Não temos visto, né? Pelo contrário, temos visto coisas terríveis realizadas, feitas pelos homens, né? Deus nos prometeu a salvação por sua misericórdia. Se nós estamos aqui, se nós estamos na igreja, se nós estamos vivendo, é tão somente pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor. Não é por mérito, não é porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, sou diácono, sou líder de banda, sou isso, sou aquilo. Não é nada disso. No mérito para Deus não existe, né? Tudo que Ele faz por nós é por misericórdia, porque Ele nos ama, é isso que Ele faz, né? Se quisermos falar de direitos, teremos que encarar um fato desagradável. Merecemos a condenação, porque é direito de Deus nos condenar. Então nós precisamos saber que todos são pecadores e carecem da glória de Deus. E se não é pela misericórdia de Deus, nós estaremos fritos, estaremos perdidos longe do Senhor. Então a primeira lição para nós, né, para que nós possamos seguir esse exemplo, que o primeiro exemplo de Jesus é que ele foi humilde. Ele foi humilde. Ele não fez questão de ser Deus, né? Também nós não podemos ter esse sentimento. É por isso que Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Então o mesmo sentimento qual é? Sejam humildes em todos os sentidos, né? Jesus também, em segundo lugar, outro exemplo, Jesus se tornou servo, né? Nós somos ao contrário, nós queremos estar em evidência, queremos mandar, né? E lá no versículo 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então a primeira coisa que ele fez qual é? Deixou a glória, né? Se esvaziou, deixando a sua glória, se tornando homem. Quando se tornou homem, ele se esvaziou mais ainda, se tornando servo, né? Então ele poderia aqui na terra dizer: eu sou filho de Deus, eu tenho todo o poder, eu posso fazer o que eu quiser. Nada disso. Ele se tornou servo. Ele veio para servir as pessoas, né? Então o termo servo envolve trabalho e submissão. O servo pode representar duas classes: a de trabalhador e a de escravo. Então no dicionário nós temos aqui essa definição de escravo, que é criado, né? O servo escravo, ele faz seu serviço obrigatoriamente. O seu serviço é imposto. Então já o servo trabalhador, não, ele faz voluntariamente. Então o servo é aquele que está sob comando de alguém, ou está submisso a alguém. Então os orientais, eles empregam esse termo para se referir a alguém superior, ou a Deus, né? Porque o servo ele envolve submissão a um comando. Então, se nós dizemos que somos servos, nós devemos nos submeter a Deus, nos submeter às autoridades, né? Nos submeter àquilo que o Senhor determinou na sua palavra, né? Então, esse texto é muito comparado lá no Antigo Testamento, em Isaías 53. Isaías 53 diz que Jesus foi o servo sofredor, né? Então, muitas vezes nós não queremos ser servos e muito menos sofredores, né? Então Jesus ele é comparado
como aquele sofredor que se entregou a si mesmo para cumprir a vontade de Deus. Então, quando nós nos determinamos em nosso coração a servir ao Senhor, a buscar o Senhor, nós precisamos obedecer a sua palavra, aquilo que está na sua palavra. E às vezes nós não gostamos, não queremos aceitar muitas vezes uma repreensão, uma disciplina, não queremos aceitar uma reprimenda, porque aquilo nos fere o nosso orgulho, né? E o nosso sentido de servo, de obediência, de humildade, né? De reconhecimento, porque às vezes nós fazemos coisas erradas, mas nós queremos justificar essas coisas erradas. Nós não reconhecemos os nossos erros. Nós não deixamos de... nós não fazemos aquilo que Deus determina para nós. Então, nesse texto de Isaías 53, o autor está dizendo que Jesus tomou a forma de homem para ser servo e para realizar um trabalho designado por Deus. E que trabalho que é esse? Cumprir a redenção do homem, salvar o homem, salvar a humanidade, salvar as pessoas da perdição eterna. E esse é o motivo principal pelo qual Jesus veio ao mundo. Obedecer a Deus, obedecer o propósito do Senhor. Então, você está no seu coração obedecer a Deus? Então, não é só ouvir a palavra, mas ser obediente, ser humilde, acatar aquilo que está determinado lá na palavra de Deus, acatar as autoridades impostas por Deus, né? Porque nós somos muito difíceis de responder, de nos submeter às autoridades, inclusive da igreja, né? Inclusive da igreja, né? Se há algum erro, algum processo de disciplina, se há alguma coisa que o conselho, alguém de autoridade ou pastor estão realizando e de repente vem a repreender alguém, essa pessoa fica ofendida, essa pessoa vai embora, sai da igreja, tá? Porque não reconhece o seu erro, porque não se submete, não é humilde, não se submete à palavra de Deus, principalmente ao Senhor, né? Então é necessário, se você quer ser um servo de Deus, servo do Senhor, você tem que ser submisso ao Senhor em todos os sentidos na sua palavra. O próprio texto aqui em João, capítulo 4, versículo 34, diz: Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, né, Jesus veio para fazer a obra de Deus, a obra do Pai. Ele era servo. E como tal, nós devemos também seguir o seu exemplo. E também sermos servos do Senhor. Em terceiro lugar, em terceiro exemplo que nós podemos ter nesse texto, é que Jesus foi obediente. Jesus foi obediente. Então, a obediência sempre foi requerida por Deus. Deus, desde o Antigo Testamento, o Senhor pede ao seu povo que obedeça aos seus mandamentos, aos seus decretos. E nós temos lá em 2 Samuel, dizendo obedecer é melhor que sacrificar. Né? Às vezes nós queremos fazer tantas coisas para Deus, queremos fazer várias coisas, nós somos ativistas cristãos, né? Então o ativismo é aquele que faz muitas coisas, que tem muitos trabalhos, que sempre está ocupado, tal, mas às vezes nós queremos fazer e não tanto obedecer a Deus, nós queremos fazer por outros motivos, né? Obedecer a Deus é diferente. Obedecer a Deus às vezes requer submissão, requer humildade, requer ouvir mais, requer você prestar atenção na voz do Senhor. Então a marca do servo é a obediência. O servo é aquele que obedece, né? Então nós precisamos ter essa obediência, dependência, né? Então é essa palavra. Hoje as pessoas não querem ser dependentes, né? Querem ser independentes, ou seja, não depender de nada. Nós precisamos sim depender de Deus. O próprio Salmo 23 é um salmo de dependência. Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O próprio salmista está reconhecendo que ele é uma ovelha, que ele precisa de Deus, precisa do pastor, precisa do Senhor ao seu lado. É um salmo de dependência. Mas é tão difícil obedecer, não é?
as pessoas não querem obedecer, acham que isso fere o direito de liberdade, né? Então, mas nós não estamos falando aqui de liberdade, e sim de autoridade, né? Autoridade. Quem é autoridade sobre nós? Deus, o Senhor. Né? Mesmo em meio a um ambiente de liberdade, é necessário haver um importante conceito de autoridade. E o conceito da autoridade é que Jesus é a máxima autoridade. Sobre eles tem toda a autoridade. Né? O próprio texto aqui fala da autoridade de Jesus. No final do texto, nós acabamos de ler, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome de que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse é o conceito de autoridade da palavra de Deus, né, que fala sobre Jesus. Jesus tem toda a autoridade. Ele obedeceu a Deus, assim como nós também devemos obedecer. Amém? Então, nós vamos concluir essa mensagem lembrando que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. O que Jesus fez? Ele não teve a ambição de ser Deus, ele foi servo e ele foi um servo obediente. Então a igreja é forte, a igreja é poderosa quando os seus crentes, né, aqueles que pertencem à igreja, estão dispostos a ouvir essa palavra, a guardar essa palavra, a viver essa palavra, a manter esta comunhão com Deus, né? Então o texto diz que pelo fato de Jesus fazer isso, né, de ele ter se esvaziado, né, vindo até nós, se tornado servo e morrido por nós, Deus o exaltou soberanamente. Então, nós que possamos também agir dessa forma, seguir o exemplo, né? O próprio Paulo diz: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, nós também devemos ter esse sentimento de humildade, sentimento de serviço, né? E principalmente o sentimento de obediência, né? A ação, né? Não é só o sentimento, mas a ação, né? Atitudes, comportamento. É isso que vai mudar a igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja com você, que Deus te dê forças e que possamos guardar essa palavra para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesta noite. É uma alegria para nós, um privilégio para nós estarmos juntos novamente. Nós estamos celebrando nossa última ceia desse ano e, se Deus quiser, o ano que vem vai ser um ano diferente. Creio que para todos nós, como esse ano foi um ano diferente também, né? Mas esperamos que seja melhor, né? Que seja, pelo menos, nós tenhamos a oportunidade de voltar a nos reunir, estarmos juntos, estarmos em comunhão, né? Mas enquanto isso, nós estaremos fazendo esses trabalhos virtuais e todos poderão participar, né? Então, a palavra de Deus nos dá as orientações pastorais para nós celebrarmos a ceia. Aqui em 1 Coríntios, no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então a palavra nos dá as orientações da ceia que Jesus celebrou com seus discípulos antes de ser preso, antes de ser crucificado. E nesta festa, que era a festa da Páscoa, ele ensinou seus discípulos que eles deveriam fazer sempre em memória dele, né? Em memória daquilo que ele estaria fazendo por ele, né? Por eles, pelo mundo, né? Então nós fazemos isso em memória de Cristo, daquilo que ele fez por nós. E nós fazemos com bastante reverência, bastante respeito, com bastante devoção e amor ao Senhor, né? Não é uma coisa habitual que nós fazemos sempre, todos os meses, por hábito, por costume, mas é algo que deve representar deve ter uma diferença, deve fazer uma diferença na nossa vida, na sua vida espiritual, porque nós crescemos, é comunhão, não é apenas uma lembrança do que Jesus fez, mas comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Claro que nós estamos afastados temporariamente uns dos outros, mas a comunhão, o espírito de estarmos juntos, celebrando, é isso que importa para o Senhor. Então nós vamos fazê-lo dessa maneira. Todos estão convidados a participar dessa ceia, todos estão convidados. Ela é aberta, ela não é só da Igreja Presbiteriana, ela é do Senhor. Porém, nós temos as nossas normas também, nós temos as nossas regras de santidade, de funcionamento até da nossa igreja. Nós pedimos aos irmãos que participem, se estiverem realmente em comunhão com Deus, né? Então isso é bom para a igreja, é bom para todos nós, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, estejam bem, tenham no seu coração a certeza de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, e desta forma poderão sim participar. Sejam membros da igreja, estejam dessa forma em comunhão com a igreja. Então nós fazemos isso sempre para orientar, né? Não é para inibir, não é para constranger ninguém, mas sim para orientar os irmãos, né? E não tomar de uma forma assim duvidosa, em pecado, não estando bem com Deus e com os irmãos, né? E com a igreja. Então nós fazemos isso para orientar os irmãos, né? Então todos que se sentirem realmente à vontade diante de Deus poderão participar desta mesa, que não é apenas lembrança, é comunhão, é vida, é saúde espiritual. Ela demonstra, ela expressa uma saúde espiritual, né? Então, se não estamos bem com Deus, se não estamos bem com os irmãos ou com a igreja, não estamos saudáveis espiritualmente. Então precisamos consertar isso. E a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então nós vamos nos examinar, vamos ter uma oração agora, e depois assim celebraremos a ceia do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, te agradeço, Deus, pois por poder participar, Senhor, dessa bênção, Pai, que é a ceia, Jesus. Obrigado pela nossa comunhão, Jesus, com nossos irmãos, Senhor. Te agradeço por tudo, agradeço pela palavra que foi falada, que falou, Senhor, aos nossos corações. Fica conosco, Deus, abençoa-nos, Pai, que possamos sempre participar dessa ceia, Jesus, que é uma bênção em nossas vidas, Jesus, pois estamos participando, Deus, estamos unidos contigo, Deus. Te agradeço por tudo, Deus. Obrigado porque tu falaste no nosso coração. Em nome de Jesus é que eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então a palavra de Deus, nós acabamos de ler, diz que Jesus ergueu o pão desta forma, ele partiu o pão, rasgou o pão e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele em memória de mim. Da mesma forma, ele ergueu o cálice, e esse cálice significa
o sangue vertido. Ele disse, este é o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então nós vamos fazer isso todos juntos. Já pedimos para os irmãos prepararem os seus elementos. Se puderem, os irmãos também enviarem fotos, façam fotos aí, você celebrando a ceia, mande, coloque no nosso grupo, para que todos nós possamos ver e estarmos em comunhão também dessa forma. Levante o seu cálice e o seu pão dessa forma e vamos repetir as palavras. Senhor, te agradecemos, pela comunhão do pão e do cálice, que significam o corpo e o sangue de Jesus. Obrigado por essa bênção. Abençoa todos nós. Esteja conosco nesse momento de celebração. Em nome de Jesus. Amém. Comamos então do pão e bebamos do cálice todos. É com muita alegria que nós fazemos isso. Como eu disse, é a nossa última ceia do ano. E esperamos em Deus que o ano que vem seja diferente, seja mais abençoado ainda. Já fomos abençoados, estamos aqui, a vida, a saúde, tudo isso é bênção, né? Não podemos reclamar de nada. Mas esperamos que Deus esteja nos abençoando mais, no sentido da gente retornar, de a gente estar junto novamente. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, vamos continuar firmes, né? Nós temos aí a chegada do Natal, momentos em que nós poderemos estar junto com as nossas famílias, mas mesmo assim, nessa festa, nessa celebração de Natal e Ano Novo, vamos tomar os nossos cuidados, vamos cuidar da nossa saúde, não vamos ficar em aglomerações, vamos usar as máscaras, vamos nos higienizar. É assim que nos ensina todos aqueles que estão envolvidos com essa área, a área da saúde. Então vamos continuar nos cuidando, para que logo, se Deus quiser, possamos estar novamente juntos. Amém? Então que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a família, esteja com cada um. E até a próxima, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos ler Isaías 41, do 8 até o 14. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu a quem tornei desde os confins da terra, te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que contenderem e se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-á e não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que nada é, os que guerrearem contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Irmãos, o Senhor falou comigo um dia, quando eu estava em tremenda aflição. E o Senhor hoje vai falar com você. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Vamos confiar e esperar no Senhor. Vamos orar. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Ó Deus, bondoso, poderoso, excelente, maravilhoso Deus. Ó meu Pai, estende os teus braços, abre bem as tuas mãos.
que eu quero colocar o teu povo, Senhor, nos teus braços de misericórdia, te pedir direção, te pedir orientação. Fica conosco, Senhor, livra-nos do mal. Senhor, nós estamos com medo, Pai. A situação está se agravando a cada dia, mas nós lembramos do tempo do Egito, das pragas do Egito. Como o Senhor foi com aquele povo, o Senhor é conosco hoje. Pai, nos ajuda a caminhar contigo, nos ajuda a ter vida no teu altar, nos ajuda a andar na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vacina que está saindo. Abençoa, Senhor, a solução do problema, Pai. Porque nós temos um problema, mas o Senhor tem a solução. Visita os hospitais, aqueles que estão entubados, aqueles que estão no leito de dor, aqueles que estão com falta de respiração, Senhor. Visita, meu Deus, porque o Senhor é o dono do pulmão, do coração e de todo o nosso corpo. Pai, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa a nossa nação, acampa os teus anjos ao redor da nossa casa, livra-nos de todo o mal, Senhor, e nos abençoa, Senhor, nos dá segurança, Pai, segura na nossa mão, Pai, nós precisamos ouvir a tua voz, fala conosco, Senhor, manifesta o teu poder em nome de Jesus, amém. Pois é, irmãos, nós estamos terminando esse culto, graças a Deus, foi uma bênção, a palavra, a Santa Ceia, as ministrações, que Deus continue abençoando a vida de vocês e que possamos, irmãos, continuar nessa comunhão, orando, buscando, estando próximos uns dos outros, mesmo assim, dessa forma online, virtual, mas que possamos comunicar, conversar, estar falando uns com os outros, para que essa comunhão nunca acabe, nunca termine, e que, se Deus quiser, possamos nos reunir novamente lá na igreja. Amém? Que possamos ter uma semana abençoada, todos, com bastante saúde. Cuidem-se, né? E, se Deus quiser, estaremos juntos em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra, sabermos, ó Pai, nos exemplos de Jesus, que nós devemos seguir, como nós devemos viver. Que o Senhor nos ensine isso agora, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos ensine, ó Pai. E nos abençoe. Que essa semana seja uma semana de muitas vitórias, uma semana diferente, uma semana para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até a próxima, se Deus quiser. Amém.